mas que pode jogar ali no meio campo, as 3 ali por trás do atacante ele pode fazer, inclusive pelo Dínamo chegou a fazer vários jogos, inclusive como uma espécie de falso 9. Você diria que ele chega para brigar por posição ou vai ser uma opção de banco? Eu acho que inicialmente ele chega como opção de banco, mas pela qualidade técnica e pelo que vai ser o Flamengo disputando as competições, vai brigar por posição, naturalmente. Então você tem um jogador em alta conta, porque para brigar por posição no Flamengo... Mas até para fazer o investimento que o Flamengo faz, assim, dificilmente o Flamengo faz uma contratação dessa para o cara chegar e ser simplesmente um reserva, só com posição de elenco. Agora ele disputa com o Arrascaeta, né? Inicialmente do Arrascaeta, só que foi o que eu disse, ele é versátil. Ele pode cair, assim, ele não é exatamente, se ele for jogar como um meia, ele não vai ser um Luiz Araújo, ele não é o ponta, ele não é o Cebolinha. Não tem essa característica. Se você pegar e colocar ele pelo lado do campo, é para ser aquele meia que vai encostar assim, mais ou menos parecido com o Everton Ribeiro. Sem aparecer, você consegue fazer um extra copiando e colando notícias do Flamengo. Clica no link que eu deixei na descrição antes que ele saia do ar. Meia direita. Exatamente, ele pode fazer também, mas a posição dele é mais esse meia centralizado agora. Como eu disse, no Dínamo ele chegou a jogar até como uma espécie de falso 9. Eu acho assim, o momento do Flamengo é um momento de boas indefinições. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um time que está se reconstruindo. Tem muita qualidade, mas é um time que precisa se reconstruir. Se a gente for olhar para o time que recentemente disputou a Copa do Mundo, o Flamengo perdeu o meio campo. O Flamengo não tem o Pulgar, não tem o Gerson, o De La Cruz, que foi um titular muito bom no primeiro semestre. O melhor momento dele no Flamengo ainda não conseguiu pós-Copa do Mundo. Não voltou a jogar ainda depois da Copa do Mundo. O Arrascaeta, ele tem entrado e tem saído, tem jogado e tem saído, enfim. Então, um setor vital do time hoje está desfigurado. Tem o Jorginho, que para mim é o melhor jogador do time hoje. Já é o melhor jogador do time para mim hoje, o Jorginho, mas é um jogador que está carecendo de outras opções do lado, assim, porque hora ele joga com o Pulgar, hora ele joga com o Everton Araújo, hora ele joga com o Alan, hora ele tem o Plata na frente, hora ele tem o Arrascaeta na frente, então... E agora vai ter o Carrascal. E o Flamengo perdeu o lado direito com o Gerson e com o Wesley, que era um lado muito forte nessa temporada, então é um Flamengo que está se reconstruindo. A gente ganhou o Pedro agora de novo, e o Pedro fez um bom jogo quarta-feira, tá? Foi substituído por uma questão física, mas acho que o Pedro fez um bom jogo, não só pela questão da finalização, mas acho desde que ele voltou ao time, desde que ele voltou ao time que foi no Fla-Flu, esse foi o melhor jogo dele, quarta-feira. Então, mas eu acho que ele tem jogado bem. Tem jogado de acordo com a cobrança que o Felipe fazia. Fisicamente entregando muito, participando do jogo. E acho que o Carrascal entra no que o Pedro falou. Onde primeiro ele vai se encontrar e depois é onde o Felipe vai conseguir encaixá-lo melhor nessa reconstrução do Flamengo. A gente falava do Renato, que lidou com o Everaldo do jeito muito peculiar do Renato. O Felipe... Eu acho que foi o primeiro embate mais forte dele com o jogador. Teve com o Gabriel, né? No fim do ano passado. É que ficou uma coisa meio de bastidor, não foi pública, né? Mas eles tiveram um embate na final da Copa do Brasil, no intervalo do jogo. Quando ele tira. Mas era o último jogo do Gabriel pelo Flamengo, né? Agora é um jogador que faz parte do seu dia a dia. E assim, eu opino que o que o Felipe fez, muita gente criticou, o tom, devia, não devia. Estou analisando aqui o resultado final. No fim das contas, até aqui, eu acho que saiu do jeito que o treinador queria, que é o jogador jogar da maneira como ele achava importante. Pelo menos assim que eu vejo, acho que uma outra missão por hora, desfecho do Felipe, e aí por um outro aspecto, é recuperar tecnicamente o Cebolinha, que reconhecidamente é um ótimo atacante, um ótimo jogador. Um jogador que tem virtudes assim incríveis, de um contra um, é o papel do de fazer gol, de gerar jogo. O Cebolinha em forma, ele mata o lateral direito. Ele não vai ganhar todos, mas o lateral direito sai com a perna cansada, porque ele repete movimento, ele tem uma característica que todo time gostaria de ter, que é o seguinte: você ter um cara que atua aberto, seja pela direita ou pela esquerda, e esse cara tem como atributo principal o drible, que vai para dentro. Ele exaure o marcador. E partindo de um outro princípio também, a maioria dos laterais brasileiros que atuam no futebol brasileiro tem muita dificuldade de marcação. Não gosta de marcar. Eles são muito mais entusiasmados e seguros no apoio do que na marcação. O Cebolinha é um cara que o tempo inteiro ele está desgastando. Então, assim, ele vem de uma lesão muito séria mesmo, assim, e isso a gente precisa botar nesse pacote da recuperação dele. Mas se o Felipe conseguir recuperar o Cebolinha, eu acho que o Flamengo ganha um baita reforço que talvez não tivesse nem imaginando mais. O Flamengo já usou 3 dos 4 reforços que ele trouxe na janela, né? O Emerson Royal, ele foi titular contra o Ceará no Brasileirão, né?
Ele fez um bom primeiro tempo contra o Ceará, tá? Eu acho que ele jogou bem contra o Ceará. Estreou contra o Galo no segundo tempo. E foi titular contra o Ceará, né? É o que ele tem de participação. O Samuel Lino foi titular contra o Ceará e entrou nos jogos contra o Galo na Copa do Brasil. Acabou perdendo o pênalti na disputa. O Saul já entrou durante os jogos contra Galo e Ceará. Esse eu acho que é o que vai demorar mais, eu acho ainda. Agora, ele assim, mesmo falou, estava 2 meses e meio de mas você vê como eles chegaram e já jogaram, assim. Chegaram e foram para campo. É porque esses caras estavam em pré-temporada. Eles estavam em pré-temporada. Tirando o Saul, que eu acho que estava negociando, estava 2 meses e meio. O Samuel Lino estreou 2 dias depois de chegar. Só ainda sobre o Carrascal, ele estava formando dupla de ataque com o Bitelo. Lá na Rússia, o Bitelo que estava no Grêmio e fazendo, normalmente o Bitelo sendo esse camisa 10, ele jogando um pouco mais avançado, mas com liberdade para poder circular, e o Flamengo, o Felipe Luiz utilizou inclusive o Plata algumas vezes como essa referência de ataque nos momentos em que o Pedro não estava. Agora, um ótimo jogador. Quer dizer com isso o seguinte, o Flamengo trouxe jogadores já para entrar no time agora, né? Não é para preparar. Uma questão importante que a gente vai ver como é que o Felipe vai usar o Carrascal, como o Pedro falou, porque quarta que vem no jogo da Libertadores, o Flamengo não tem o Arrascaeta, que está suspenso. Então, talvez o Plata tenha sido muito utilizado nessa função, né, do segundo homem ali do ataque, muitas vezes, do lado do centroavante, ou se vai ser o próprio Carrascal já ganhando uma oportunidade de jogar contra o Inter nessa posição, né? O Mirassol